E aí, gente, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento. O balanceamento que a gente vai falar aqui é o balanceamento por tentativa, tá? Esse balanceamento é você analisar a equação química e por meio de tentativa, ou seja, você vai tentando, colocando, acertando os coeficientes à medida que a equação fique balanceada. Mas o que é uma equação balanceada? É uma equação química que ela tem a mesma quantidade de átomos de um elemento químico nos reagentes e nos produtos, tá? Ou seja, a gente tem que ter a mesma quantidade antes da seta e depois da seta, tá? Nunca pode esquecer isso, tá? A gente usa o raciocínio aí da lei de Lavoisier, que diz que a gente não está criando nem perdendo nada, a gente está transformando. Então, tudo que tem antes em quantidade tem que ter depois, né? Então, por isso que a gente necessita fazer aí o balanceamento das equações químicas, tá? Então, o método de tentativa, você pode começar fazendo da maneira que você quiser. Só que aí tem uma forma simples, que deixa tudo mais fácil, tá? É o seguinte, primeiro você vai analisar os metais que estão presentes na reação. E aí você vai balancear primeiro os metais. Depois você vai analisar os não metais ou ametais. Depois que você organizou os metais e os não metais, aí você olha o hidrogênio, vê se está tudo certinho com o hidrogênio. E para finalizar, você mexe no oxigênio, tá? Você arruma o oxigênio, tá? O oxigênio você tenta sempre deixar ele por último, tá bom? Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Magnésio mais ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio mais gás hidrogênio. O que vai acontecer aqui? Primeiro, a gente olha os metais. Quem é metal aqui? O magnésio. Vamos analisar ele, ó. Do lado, ó, a seta é o nosso referencial, tá? Então, do lado esquerdo da seta, a gente tem quantos magnésios? Só um. E do lado direito da seta, quantos magnésios a gente tem? Também só um. Então o magnésio já está ok, a gente não precisa mexer nele. Vamos passar para a segunda parte, que é analisar os não metais. Quem é não metal aqui? O cloro, né? Do lado esquerdo da seta, a gente tem um cloro. Do lado direito da seta, a gente tem 2 cloros. O que você precisa fazer? Você precisa ter 2 cloros aqui também. Aí você coloca o coeficiente para ficar com 2 cloros, certo? Se tem um cloro, o coeficiente, ó, esse número pequenininho é índice. O número que aparece grande é coeficiente. O coeficiente multiplica o índice. Quando não aparece índice, subentende que é número 1. Tá? Então, que número você tem que multiplicar com 1 que vai dar 2? Aí você precisa pensar. Você vai colocar qual? O 2. Então, colocando o 2 aqui, veja bem, você fica, ó, 2 vezes 1 cloro, você fica com 2 cloros. E aqui você já tem 2 cloros. E aí vamos olhar o hidrogênio. O hidrogênio do lado esquerdo da seta tinha 1, mas aí a gente colocou o 2. 2 vezes 1 ficou com 2 hidrogênios. E do lado direito da seta, a gente ficou com quantos hidrogênios? A gente ficou com 2, porque já tinha 2. Então, bastou colocar o 2 aqui, essa equação está balanceada, tá? Aí, os reagentes e produtos em que você não colocou coeficiente, significa que é o coeficiente 1. É um coeficiente que você não vai precisar colocar, mas dependendo de uma questão, se for uma questão de múltipla escolha, de gabarito, você provavelmente teria o número 1 também, tá? Então aí você precisa lembrar de colocar, tá? Mas em uma prova aberta, não é necessário você colocar o número 1, a não ser que ele te peça, tá? Porque quando não tem esse número 1, subentende
que é o número 1. O número 1 ele não precisa estar aparecendo. Vamos ver outro exemplo. Observa essa reação. A gente tem o óxido de alumínio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio e água, tá? Primeiro você vai olhar o metal. Quem é metal aqui? Alumínio, certo? Então, ó, antes da seta, a gente tem quantos alumínios? 2. Depois da seta, a gente tem quantos alumínios? Só 1. Que número você precisa multiplicar um alumínio para ficar com 2 alumínios? Que número vezes 1 que vai dar 2? O próprio 2, né? Então, coloco 2 aqui. Então, aqui você já balanceou o alumínio. Tem mais metal? Não. Então, vamos para o ametal. O ametal, nesse caso aqui, é o cloro. Veja bem, antes da seta, a gente tem apenas um cloro. Depois da seta, a gente tinha 3, mas aí a gente colocou o coeficiente 2. Aí 2 vezes 3, a gente ficou com quantos átomos de cloro? A gente ficou com 6 átomos de cloro. Qual coeficiente a gente precisa colocar aqui para multiplicar com 1 que vai dar 6? O próprio 6, né? Então coloco o 6 bem aqui. Agora o cloro está balanceado, ó. Tem 6 cloros antes da seta e 6 cloros depois da seta. Agora a gente vai analisar quem? A gente vai analisar o hidrogênio, o terceiro passo, tá? Aqui antes da seta, com quantos hidrogênios a gente ficou? Ó, 6 vezes 1, 6. Então a gente tem 6 átomos de hidrogênio. Depois da seta, a gente tem quantos hidrogênios aqui na molequinha de água? A gente tem 2 hidrogênios. Então, que número que você tem que multiplicar com 2 que vai dar o 6? O 3. Então, você vai colocar o coeficiente 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a gente ficou com 6 átomos de hidrogênio antes da seta e 6 átomos de hidrogênio depois da seta. Agora, o que está faltando? Olhar o oxigênio. Vamos olhar ele? Ó, antes da seta, a gente tinha 3 átomos de oxigênio. Depois da seta, a gente tinha 1, mas aí a gente colocou o coeficiente 3. 3 vezes 1, 3. Então, a gente ficou com o oxigênio já balanceado. A gente não vai nem precisar mexer nele, né? E aí, na onde você não precisou colocar número, você pode colocar o número 1. É opcional, não há necessidade de você informar que ali é 1. Por quê? Porque quando não tem número, subentende que é o número 1. Então, essa equação agora está balanceada, tá? Tudo que tem antes em quantidade, a gente tem depois da seta. Tudo que a gente tem em quantidade nos reagentes, a gente tem em quantidade nos produtos. Para fechar, vamos resolver mais esse exemplo aqui. A gente tem uma reação de neutralização. Você tem uma base, que é o hidróxido de magnésio, reagindo com ácido clorídrico. Uma reação de neutralização, ela sempre forma o quê? Um sal mais água. Você teve a formação do cloreto de magnésio mais a molequinha de água. Então, vamos balancear essa equação. Para balancear, vamos seguir aquela regrinha que facilita a nossa vida. Primeiro, você vai olhar o metal. Quem é o metal aqui? O magnésio. Ó, antes da seta, ou seja, do lado esquerdo da seta, você tem um átomo de magnésio. Ou seja, nos reagentes, um átomo de magnésio. Nos produtos, do lado direito da seta, a gente também tem um átomo de magnésio. Então, 1 para 1, tá ok, tranquilo, não precisa mexer no magnésio. Partimos para o segundo, a gente vai olhar o não metal. Lembrando, o não metal, com exceção do oxigênio. O oxigênio é por último. O cloro é o não metal aqui. Do lado dos reagentes, ou seja, do lado esquerdo da seta, a gente tem um átomo de cloro. Nos produtos, a gente tem quantos átomos de cloro? 2. Então, que número eu tenho que colocar aqui para ficar com 2 átomos de cloro também? O 2, né? Colocando um 2 aqui, a gente multiplica toda a molécula e fica com
2 átomos de cloro. Beleza. Depois que a gente fez o metal, a gente olha o hidrogênio. O hidrogênio antes da seta, vamos analisar uma coisinha aqui, ó, porque a gente tem parênteses e um índice fora do parêntese. Quando isso acontece, significa o quê? Esse índice está tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio. Então aqui a gente tem 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, nesse composto, a gente tem 2 hidrogênios. Mais 2 hidrogênios aqui, quantos hidrogênios a gente tem nos reagentes? 4 hidrogênios, ó. 2 no hidróxido de magnésio e 2 do ácido clorídrico. Vamos olhar quantos hidrogênios a gente tem depois da seta? A gente só tem hidrogênio na molécula de água, são 2. Aí, que número tem que multiplicar esse 2 para ficar com 4? 2 vezes 2. Então, coloca o coeficiente 2. Ficando, então, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Agora, vamos analisar o oxigênio. O oxigênio, que é o final, a gente ficou com quantos? Ó, o índice multiplica aqui, né, o oxigênio. Então, temos 2 oxigênios antes da seta. Depois da seta, a gente tem quantos oxigênios? Vamos analisar? A gente tinha 1, sem balancear. Mas aí a gente já colocou o 2 aqui. 2 vezes 1, 2 oxigênios. Então, essa equação química está já balanceada, tá? Pode colocar o 1 aqui, está balanceada. Tudo que a gente tem nos reagentes em quantidade, a gente precisa ter nos produtos, tá? Não esquece da lei de Lavoisier. Tudo que tem antes tem que ter depois. Então, esse é o princípio do balanceamento de equações de reações químicas.